Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego Fênix, eu sou monitor da disciplina de Servomecanismos para Engenharia da Computação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós abordaremos o tema de modelagem no domínio da frequência. Nós iremos ver como, dado um circuito, nós podemos extrair a sua função de transferência e da sua função de transferência nós podemos extrair a equação diferencial daquele sistema. E dado uma entrada, por exemplo, uma entrada degrau ou uma entrada rampa, nós podemos identificar qual é a nossa saída no tempo, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui abordando um seguinte sisteminha. Tem uma fonte, um indutor e um resistor. Todo mundo, aqui um ohm, aqui um de indutância, um ohm também. E eu vou chamar a atenção nesse resistor aqui. Vou chamar ele de V0, VO, que no caso é minha saída, a saída do meu sistema. E aqui a tensão na minha fonte, vou chamar de VI, é a minha entrada. Bom, então como é que a gente vai conseguir extrair a função de transferência daqui desse circuito? Primeiro eu vou mostrar para vocês uma forma mais complicada de fazer isso, que é a forma mais natural, que é tratando todas as nossas contas no domínio do tempo ainda. Então a gente vai passar pela equação diferencial para depois assim extrair a função de transferência através da transformada de Laplace. Vamos lá. Bom, vamos aqui considerar o seguinte, começar a ver a equação de malha, né? As leis de malha e as leis dos nós. Então aqui eu tenho para essa primeira malha que a tensão na fonte é igual a tensão naquele resistor ali, certo? Só que a tensão naquele resistor, que é dada pela lei de Ohm, é o que? É I vezes R. Vamos considerar aqui como sendo I1, aqui sendo I2 e aqui sendo I3, ok? Então, temos então que a tensão em cima do resistor é I1, deixa eu colocar com preto aqui, I1 vezes R. Como R é 1, então vamos apagar ele daqui logo. Ok. Falta a tensão no indutor, né? A tensão nesse indutor aqui, então, mais a tensão no indutor. Vamos chamar aqui a tensão no indutor como VL. Como é que a gente calcula a tensão no indutor? Bom, vê só. A tensão no indutor, se a gente perceber direitinho pela outra malha aqui, o que a gente tem? Na outra malha, a gente tem que a tensão no indutor é igual à tensão nesse resistor aqui, ó. Que a tensão nesse resistor a gente chamou de V0, VO. Então, a tensão no meu indutor é igual à tensão no resistor, que é VO, ok? V output. Então, a gente tem essas duas equações aqui como as leis de malha. Então, agora falta a lei do nó, né? A lei do nó diz que I1 é I2 mais I3, que ele se subdivide ali naquela bifurcação. Então, I2 mais I3, ok. E o que é que a gente pode fazer agora? A gente pode, por exemplo, ver que quem é I2? I2 é a corrente que passa no indutor, não é isso? E a corrente que passa no indutor tem uma relação com a tensão dada por uma equação diferencial. Para resistores é a lei de Ohm, mas tanto para capacitor quanto para indutor é regido por uma equação diferencial, que é a seguinte. V no indutor é igual a L dI no indutor
sobre dt, a taxa de variação da corrente que passa no indutor. Como L é igual a 1, então eu posso dizer que, extraindo daqui, que a corrente no indutor, se eu derivar dos dois lados, né, eu posso fazer assim, IL é igual a V derivada de VL. Só como VL é 1, então vai ficar só derivada de VL, ok? E só para lembrar que VL é o meu V0, VO que diga. Então, IL é igual a derivada de VO, ok? Eu falei derivada, não, é integral. Desculpa, pessoal. Aqui é integral de VL, que eu estou derivando dos dois lados, ou estou integrando dos dois lados. Então, é integral de VL dt, que é integral de VO dt, ok? Bom, então temos que IL é I. E IL a gente inclusive está chamando de I2. Então, vamos só colocar, substituir aqui no finalzinho que I2 é igual a isso, ok? E o I3? Quem é I3? I3 é a corrente que passa nesse resistor, que é dado pela lei de Ohm. Da seguinte forma, I3 é igual a tensão no resistor, que é VO, sobre R. Como R é 1 também, então vou até tirar daqui, ok? Bom, então eu tenho I3, tenho I2, e eu posso substituir eles aqui, ó. Vai ficar I1 é igual a... Sim, I1 já posso substituir, né? Que a gente viu I1 daqui. Posso dizer que I1 é igual a VL, VI menos VL. E VL, que a gente viu, é VO, né? Dado por essa equação aqui. Ok? Então vamos lá, vamos substituir todo mundo agora. VI menos VO é igual a I2, que a gente tem aqui embaixo, que é integral de VO dt, mais I3. I3 a gente viu aqui embaixo que é VO. Ok. Ficamos então com, se eu passar já daqui para cá, né, e somar os dois VOs, vamos ficar com VI é igual a integral de VO dt mais 2 VO. Ok. E se eu aqui utilizar Laplace, ou não, melhor, se eu derivar os dois lados, eu vou ficar com, derivo esse lado de cá, derivo esse lado, aqui desse lado de cá fica VI, a derivada, né? Desse outro lado eu tenho que a derivada da soma é a soma de 10 derivadas, então eu posso derivar cada parcela dessa separadamente e depois somar. Derivando a integral, o VO sai. E aqui eu tenho 2 VO'. Pronto, então essa aqui é a minha equação diferencial. Perceba que eu só tenho aqui VI e VO. Ou seja, eu tenho uma equação que relaciona, uma equação diferencial, né, que eu tenho aqui derivadas, que relaciona a saída com a entrada. Então isso aqui é a minha equação diferencial. Certo? Agora, da minha equação diferencial, a gente pode encontrar a nossa função transferência, passar isso aqui tudo para o domínio da frequência. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode, por exemplo, fazer utilizando a transformada de Laplace. E é o que a gente vai fazer aqui. Transformada de VI', transformada desse negócio aqui todinho. Só que tem uma propriedade
da transformada de Laplace que fala que... Vamos dar uma olhadinha aqui na tabelinha. Diz o seguinte, que a transformada, isso aqui, ó, a transformada da derivada é igual a SF. Esse F grandão aqui é a transformada só da função, né? Que ele diz aqui, ó, a transformada da função, de uma função f, é igual a esse fzão grande, ok? Então, e tem aqui uma parcela que é menos f de 0 menos. Bom, como a gente está considerando aqui com funções sinais causais, ou seja, tudo que tinha antes de t igual a zero é zero, ou seja, a gente desconsidera tudo que tem à esquerda do zero. Então, esse f de 0 menos aqui não é considerado, é igual a zero, certo? Ficando só com esse fzão, e é o que a gente vai fazer lá, ok? Então, a derivada, ou a Laplace da derivada é igual a S Laplace da função, que essa Laplace da função a gente chama de vzão. Então, vamos substituir aqui. Desse outro lado, nós temos Laplace da soma, também a soma dos Laplaces. Eu posso aplicar separadamente. Então, vai ficar Laplace de V0zinho. Isso aqui a gente chama de V0zão, certo? Então, eu posso apagar aqui e colocar V0zão. Mais duas vezes, esse 2 também aqui, essa constante, tem uma propriedade que diz que a constante sai do Laplace. Então fica 2 vezes Laplace da derivada de V0, que a derivada de V0 é 2, isso aqui é 2, ou é S vezes a Laplace de V0zinho. E a Laplace de V0zinho que a gente tinha chamado de V0zão, ok? Então, isso aqui vai ficar V0zão. Pronto, ficou isso. Como a minha função de transferência, para lembrar aqui, a minha função de transferência, considerando um circuito, um sistema que é mais ou menos assim, malha aberta, ele tem uma entrada, ele tem uma saída, e ele tem aqui minha função de transferência, que é uma função no domínio da frequência, que relaciona a minha entrada com a minha saída da seguinte forma, né? Que é a saída sobre a entrada, ok? Isso tudo no domínio da frequência. Isso é a minha função de transferência. Então, como no caso aqui eu tenho que a minha saída é o V0, isso aqui já no domínio da frequência, e a minha entrada é VI, então eu tenho que, pegando aqui dessa minha equação de cima, se eu jogar esse VI para aqui para baixo e jogar esse 2S V0 lá para o outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho S é igual... Eu posso colocar esse V0 aqui em evidência, né? Então vai ficar aqui V0 em evidência, 1 mais 2S. Ok? Então esse 1 mais 2S vai lá para baixo. Então vai ficar S mais 1 mais 2S. Então essa aqui é minha função de transferência. Minha função de transferência é H, ok? Pronto. Bom, essa foi a forma que a gente encontrou mais demorada para chegar lá, na função de transferência. Vamos dar uma olhadinha agora como é que a gente faria esse mesmo circuito aqui, só que dessa vez utilizando as representações de impedância dos elementos. Então deixa eu copiar aqui o circuito, vamos dar uma olhadinha nesse mesmo circuito, só que dessa vez transformando cada elemento desse na sua representação de impedâncias. Então eu tenho o seguinte, vamos dar uma olhadinha lá. Aqui nessa tabelinha mostra que a representação de impedância
Aqui eu tenho o meu capacitor, representação de impedância do capacitor, do resistor e do indutor. E a gente vai utilizar isso lá, ok? Vamos lá. Então, ao invés de eu ter essas representações aqui, bom, vai fazer aqui tudo. Eu tenho uma caixinha, outra caixinha aqui, que era do indutor, e outra caixinha aqui. Certo? E agora eu vou representar pelas impedâncias. Aqui eu tinha 1 ohm, agora eu vou representar por 1 somente. Ok? E aqui eu tinha 1 de indutância, eu vou representar agora por SL, onde esse L era a indutância anterior, então vai ficar só S aqui. E aqui também é o resistor de 1 ohm, vai ficar só 1, ok? Bom, eu tinha que isso aqui era a minha tensão de saída, meu sinal de saída era a tensão do resistor, e aqui tinha a minha tensão de entrada. Ok. Bom, perceba que essa tensão aqui, VO, ela também é a tensão nesse ponto aqui, né, VO. Então vamos lá, vamos extrair agora as regras de malha, né, a lei de malha e lei dos nós. Então, nessa malha aqui, o que nós temos? Vzão. Agora veja que a gente passou todo mundo para o domínio da frequência. Que aqui era Vzinho antes, agora está Vzão. Então, Vzão, que é a tensão nesse cara, é igual a tensão nesse elemento, que como é a tensão nesse elemento? É V0 sobre VI. Né? A gente pode até colocar aqui, dar nome às correntes. Acho que é importante dar nome às correntes. Então, I1, I2, I3, né? Como a gente tinha antes. Inclusive, a gente pode até analisar do ponto de vista da lei dos nós primeiro. Então, pela lei dos nós, eu tenho I1, continua, né? I2 mais I3, certo? A corrente que passa a corrente I1 é a corrente que passa nesse resistor aqui, na verdade, nesse elemento, e que é dado pela lei de Ohm. Então, é tensão sobre a impedância. Então, a tensão nele, qual é a tensão nesse elemento? É VI menos VO. Não é? Perceba que desse ponto aqui eu tenho VO, nesse ponto aqui eu tenho VI. E como eu estou fazendo VI menos VO e não VO menos VI, porque eu estou considerando a corrente nesse sentido, então aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então VI vai ter uma tensão maior do que VO. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, a tensão vai ser VI menos VO sobre R, que no caso lá é 1, como a gente tinha visto a impedância. Agora a corrente I2. A corrente I2 é a corrente que passa nesse indutor aqui, que agora a gente está considerando só a impedância dele. Então, se a gente está considerando só a impedância, vamos tratá-lo como se fosse um resistor. É dado pela lei de Ohm. Tensão, então, nesse elemento aqui, nesse elemento 2, certo? Quer dizer, a corrente I2 é a tensão sobre a impedância. E a tensão nele é VO menos esse cara aqui embaixo, a gente pode considerar como zero, né? O terra. Já que aqui tudo é VO, ok? Então, eu tenho VO menos zero é igual à impedância, que também é... Opa, a impedância é S. Ok? E I3. I3 quem é? I3 é a corrente que passa nesse elemento. Tensão, qual é a tensão que passa nele? É VO.
Então eu tenho novamente VO sobre a impedância dele, que é 1. Ok? A impedância nele é 1. E a tensão em cima dele é meu VO. Então vamos lá, a gente tem esse sisteminha aqui. O que a gente pode fazer? Vamos apagar esse 1. Opa, esse S não, esse S fica. Ok. O que mais a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar S sobre S aqui. Colocar esses dois caras aqui sobre S para a gente cortar, né? Então eu tenho SVIzão menos SVOzão é igual a VO mais SVO. Se eu jogar esse para cá, vai ficar SVIzinho é igual a VO mais 2SVOzão. Colocando VO em evidência, eu tenho 1 mais 2S, SVI. Ok. E aí a minha função de transferência é VO sobre VI, que é igual a, dessa equação aqui, como a gente tinha visto antes, é S1 mais 2S. Veja se não é a mesma coisa. Aqui, ó. S1 mais, sobre 1 mais 2S. Certo? Então, por esse método aqui, a gente foi bem mais rápido. Ou seja, tratando todos os elementos agora com a sua representação fasorial, né? Utilizando as impedâncias de cada elemento desse. Ok? Bom, uma coisa também que a gente pode considerar é o seguinte. A gente pode pegar essa função de transferência aqui, agora que a gente veio lá da função do circuito, das representações de impedância, e a gente chegou na função de transferência sem nem passar pela equação diferencial. E agora, como é que a gente faz para voltar para a equação diferencial, para achar a equação diferencial? A gente pode fazer aqui o meios por extremos, né? Aí fica voltar para essa fórmula aqui de cima. SVI é igual a VO1 mais 2S, que é a equação que a gente tem aqui em cima. E aí fazer a transformada inversa de Laplace. Então, transformada inversa, eu acho que é assim que representa, ok? Desses dois caras aqui. Então, desse SVI é VI linha, ok? Perceba que se eu utilizar a transformada de Laplace em VI linha, vai vir para cá. E se eu fazer a inversa dele, vem para cá. Ok? Através daquela tabelinha lá. Certo, então VI linha. Veja que esse VI é no tempo. Então, estou começando a voltar para o tempo agora. Que é a ideia de encontrar a equação diferencial. E aqui também eu tenho, no caso aqui dentro, VO mais VO vezes 2S. Bom, transformada inversa de VOzão, a gente sabe que é VOzinho. VOzinho. E a transformada inversa de 2SVO é 2, porque o constante sai da transformada inversa. Transformada de SVOzão. E a transformada de SVOzão é VOzinho. Linha, né? A derivada de VOzinho. Ok? E veja que isso aqui também é tudo no tempo, né? Todo mundo no tempo. Aqui também é no tempo. Ok? Então, voltei para a minha equação diferencial. Então, perceba que eu posso encontrar minha função transferência utilizando minha representação por impedâncias e depois encontrar a minha equação diferencial. Não tem problema nenhum. Ok? E essa aqui fica a minha equação diferencial.